Olá, saúdo a todos com amor e paz. Chamo-me Darcília Rodrigues Antônio, psicóloga com foco em orientação vocacional e profissional. A nossa missão como Academia Grace Mind é ajudar você a fazer escolhas conscientes. Hoje falaremos sobre um daqueles temas muito interessantes, que é a questão do autoconhecimento. É um dos temas que tem estado muito em pauta porque há muita gente a vivenciar diversas dificuldades e às vezes nós nos colocamos em diversas situações difíceis em detrimento da falta de autoconhecimento. Pois então, o que quer dizer autoconhecimento? O autoconhecimento é o conhecimento que cada indivíduo tem de si. E isto envolve saber para onde vais, quem és, qual é o seu propósito de vida, qual é o seu objetivo cá na Terra e qual é a tua perspectiva de vida como ser humano. Dentre vários assuntos relacionados ao autoconhecimento, iremos abordar também sobre a questão dos ciclos viciosos, iremos falar sobre pensamentos distorcidos. O que é que tem feito muita gente desenvolver alguns distúrbios mentais como a depressão, a ansiedade e até mesmo pensamentos distorcidos como tentativa de suicídio? Infelizmente, muita gente chega a desenvolver todos estes distúrbios em detrimento da falta de autoconhecimento. Ter conhecimento de quem nós somos e qual é o nosso propósito de vida é um processo que dá sentido, ou seja, que dá sentido à nossa vida enquanto seres humanos. E também nos ajuda a termos a questão do amor próprio. Porque às vezes nós só nos colocamos em certas situações por nós não conhecermos quais são as nossas inclinações, ou quais são as nossas aptidões. E eu quando falo da questão das inclinações e das aptidões, estou a me referir mais a coisas que nos movem, porque são coisas inerentes ao ser humano. Então, é importante que cada um cá na Terra saiba qual é o seu propósito. Porque quando nós temos este tipo de conhecimento, de sabermos qual é o nosso propósito, porque nós estamos aqui, a vida torna-se algo mais leve. Isto não quer dizer que nós não teremos dificuldades. As dificuldades surgirão, até porque fazem parte do nosso processo cá na Terra. Mas nós saberemos como ultrapassá-las e também iremos saber como não desenvolver alguns distúrbios que chegam ao ponto de atrapalhar a nossa vida. Mas então, talvez estejam a se perguntar como é que um indivíduo normal pode evitar ter estes distúrbios mentais, como por exemplo a ansiedade, a depressão e mesmo pensamentos distorcidos como a tentativa de suicídio. A pessoa pode fazer, ou seja, uma das maneiras da pessoa evitar esse tipo de situações é tendo em conta que, como ser individual, é necessário que cada um de nós cuide da sua criança interior. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. É importante que nós cuidemos desta criança interior. E como é que faremos isso? Por meio do autoconhecimento. E como é que nós vamos à busca do autoconhecimento? Um dos procedimentos importantes é as psicoterapias. Porque normalmente na nossa sociedade acham que só devem fazer psicoterapias pessoas que têm distúrbios mentais, ou seja, pessoas que são tidas como malucas. Mas cientificamente não se diz malucas, mas sim pessoas que desenvolvem algumas neuroses ou psicose. Isto não quer dizer que estas pessoas são as únicas que devem fazer psicoterapias. As psicoterapias existem para todas as pessoas. Assim como nós cuidamos da nossa saúde física, é importante cuidarmos da nossa saúde mental. Normalmente em saúde física diz-se que nós somos o que comemos. Em saúde mental, nós somos o que pensamos. Se você pensar pequeno, os resultados também serão pequenos. Por quê? Porque o processo dos nossos pensamentos, elas ocorrem como se fossem ou seja, como se fosse uma energia. Então tudo é energia, tudo que nos move, tudo que nos rodeia é energia e nós como indivíduo emanamos energia. E esta energia é emanada por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas imaginações,
as nossas sensações, as nossas percepções e tem como resultado fazer com que nós sentimos alguma coisa, porque todos estes estados mentais são coisas inerentes ao ser humano e o resultado de tudo, principalmente do que nós pensamos, é sempre externo, nunca é interno. E como é que isto ocorre? Vamos supor que alguém esteja a desenvolver a ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade é o pensamento acelerado no que concerne ao futuro. Já a depressão são os pensamentos negativos que faz com que cada indivíduo fique preso a coisas passadas. E a pessoa, ao desenvolver a ansiedade, ela começa principalmente no pensamento. Em suma, todo tipo de distúrbio mental que nós vamos desenvolvendo com o andar do tempo, tudo começa no pensamento. Por esta razão é que se diz que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Mas então, como é que vamos ter cuidado com aquilo que nós pensamos? Uma das maneiras de nós termos este cuidado é analisarmos o que nós ouvimos, o que vemos e o que nós lemos. Quando nós começamos a ler coisas muito negativas e ver coisas negativas como filmes de agressões, conteúdos que fazem mal à nossa mente, o resultado é termos pensamentos negativos e isto por sua vez vai gerar também comportamentos negativos e totalmente desajustados. Então nós temos que ter cuidado porque cada indivíduo é autor da sua própria vida e cuidar da saúde mental é responsabilidade de cada ser humano. Nós, como profissionais da área, existimos apenas para auxiliar cada pessoa a saber lidar com as dificuldades que vivencia, mas no final de tudo, quem deverá decidir é o indivíduo que está a ser submetido à mesma situação, a situação que eu acabei de citar. Pois então, o que quer dizer ciclo viciosos? Como é que estes ciclos se repetem? Em poucas palavras pode-se dizer que ciclos viciosos são situações que se repetem sem nenhuma alteração. E mais uma vez, esta temática irá nos levar à questão dos pensamentos. Quer dizer que qualquer mudança que nós queremos em nossa vida, ela deve partir primeiro por dentro. Já dizia a Bíblia, isso até é bíblico. Tem um texto bíblico que diz o seguinte: se alguém quer mudar de comportamento, precisa dar meia volta. Isto não quer dizer que temos que necessariamente nos levantar e darmos meia volta. Isto que significa dizer que nós temos que fazer uma introspecção, voltar para dentro de nós mesmos, analisarmos quais são as coisas que nós precisamos mudar, quais são os pensamentos que nós precisamos mudar, porque existem alguns pensamentos que depois, com o andar do tempo, podem se tornar um padrão, e todo padrão, todo pensamento que está totalmente padronizado tem como resultado, no final de tudo, alterar o nosso comportamento. Por exemplo, existem pessoas que têm sempre a tendência de se relacionarem ou seja, de estabelecer relacionamentos abusivos. A maior parte dessas pessoas, às vezes, começam a atrair situações do gênero porque elas, de uma certa maneira, inconscientemente, estabeleceram um padrão. E como que este padrão se desenvolve? Por meio dos pensamentos. E como é que surgem pensamentos distorcidos? Os pensamentos distorcidos às vezes surgem de acordo com a visão que nós temos do mundo. E às vezes também elas ocorrem em detrimento dos traumas que nós vivenciamos enquanto crianças. Por exemplo, o medo excessivo, a questão de cada indivíduo não ter a autoaceitação, a falta de amor próprio, às vezes permite que haja pensamentos distorcidos. Porque os pensamentos distorcidos, elas ocorrem de uma maneira lenta.
é um processo que vai indo. Primeiro a pessoa vai se sentindo diminuída perante os outros, se sente incapacitada. Depois, com o andar do tempo, começa a achar que não merece ter boas coisas, que somente os outros merecem ter boas coisas. Por esta razão é que se diz que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos e temos principalmente cuidado com a maneira que nós lidamos com as nossas crianças, porque os adultos de hoje ou as crianças de hoje serão os adultos de amanhã e nós somos o resultado daquilo que nós fomos na nossa infância. E por outra, cada um de nós deve ir à busca do autoconhecimento e nós podemos ir à busca desses autoconhecimento de diversas formas. Uma das formas é fazendo a psicoterapia, tentando entender, porque com a psicoterapia, nós como profissionais da área de saúde mental, iremos ajudá-la ou ajudá-lo a entender os seus sentimentos, entender as suas sensações, a sua imaginação, e isto por sua vez vai permitir que haja um comportamento totalmente ajustado. E por outra, é necessário que também nós tenhamos a coragem de decidirmos ser o que nós sempre sonhamos. O mundo é feito de diversidades e nós precisamos respeitar essas diferenças individuais, porque são essas diferenças individuais que nos compõem como seres humanos e são essas diferenças individuais que faz com que nós nos desenvolvamos como pessoas e faz também com que nós vamos atrás dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Em suma, vão à busca do autoconhecimento. Fazendo isso, iremos evitar diversas mazelas psíquicas.